quando o assunto é leite, o Brasil é o quarto maior do mundo, com 34 bilhões de litros de leite por ano. O setor movimenta mais de 100 bilhões de reais ao ano e gera mais de 4 milhões de emprego. Temos agora a presença do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abra Leite, o senhor Geraldo Borges. Muito boa noite, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Seja bem-vindo ao ABCZ News. Boa noite, César Antônio. Boa noite a todos que nos assistem pelo ABCZ News. É um prazer estar aqui em nome da Abra Leite, podendo falar com vocês e discutirmos não só essa pauta, esse assunto, como o que for necessário, que precisar aqui. Muito obrigado. Bom, então, repercutindo essa nota que eu acabei de ler aqui sobre essa decisão do governo que impacta diversos setores da cadeia produtiva, a partir desse ofício que foi entregue ao Ministério da Economia, já houve um retorno por parte deles dessa posição da Abra Leite? Ainda não, César. O ministro da Economia ele está em viagem. O secretário Roberto Fendt, que é o responsável pela pasta que controla a Camex, também está em viagem. Toda a equipe econômica praticamente está fora, em viagem pela Europa. Então, provavelmente nos recebendo na segunda-feira próxima. Nós já estivemos lá no Ministério da Economia algumas vezes, desde o dia em que soubemos, que foi terça-feira dessa semana, né? Da semana passada. Então, hoje completa uma semana que a medida foi publicada no Diário Oficial da União e que pegou todo mundo de surpresa. O setor produtivo de leite nacional todo não foi consultado. Isso é que deixou um transtorno muito grande, uma revolta muito grande entre todas as entidades que representam o setor, não só a Abra Leite, como todas as outras entidades parceiras do setor, que é a nossa parceira, inclusive na Câmara Setorial do Leite, no Ministério da Agricultura, onde nós temos lá 35 entidades nesse fórum e todas estão unidas nesta pauta, que é um assunto convergente, ou seja, de interesse dos produtores e interesse também das indústrias. Então, as entidades, tanto do setor primário da produção de leite, quanto do setor secundário, da industrialização dos lácteos, está unida nesse momento, inclusive com várias reuniões em Brasília. Hoje estivemos no Ministério da Agricultura em reunião com o secretário de Política Agrícola e com o secretário de Relações Internacionais. Então, são várias reuniões em Brasília, inclusive não só no Executivo, mas no Legislativo, com senadores, deputados trabalhando nessa pauta. A deputada Aline Sleutz, que preside a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, está conosco. Foi assunto tratado também hoje na FPA, na Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou seja, esse assunto tomou conta aqui em Brasília nessa última semana, em um momento muito crítico, César, porque a cadeia produtiva do leite precisava de alguma medida que ajudasse o setor e não que atrapalhasse. Nós estamos aí passando por mais de 6 meses de uma crise, enorme preço, uma alta generalizada no custo de produção, que o leite não acompanhou aos produtores, né? E essa ameaça toda, ela não ameaça apenas as pessoas físicas e jurídicas ligadas à produção de queijo, e nem só queijo mussarela, que é o que a medida coloca como sendo o produto que vai retirar os 28% da alíquota de importação. É uma medida que ameaça toda a cadeia produtiva do leite, todo o setor crítico, em que o setor sofre, né, vinha agonizando e começou a ter um pouco de reação nos últimos dias, e que a gente considera uma medida também inócua. É muito importante dizer aqui, César, não só do ponto de vista de preocupação com a cadeia produtiva, que todos nós sabemos que gera milhões de empregos dentro do Brasil, tanto na área rural, ou seja, no campo e nas cidades, mas é bom deixar muito claro que essa medida é inócua do ponto de vista de se diminuir a inflação dos alimentos. Todos nós sabemos que os queijos, e principalmente o queijo mussarela, ele tem uma participação pífia no IPCA, no índice, né, que pode dizer que aumentaria a inflação dos alimentos. Então, é algo em torno de 0,5%, são 0,54%. Isso não vai alterar de maneira alguma, vai amenizar de maneira alguma para a população a redução de inflação dos alimentos. Então, nós acreditamos que é uma medida errada e o Ministério da Economia precisa revisar essa medida, né? Nós estamos nessa expectativa, trabalhando nesse momento com todas as forças que o setor possa ter e com a ajuda do Legislativo. O Ministério da Agricultura não era favorável a essa medida, ele alertou que
que talvez essa medida não fosse realmente interessante, mas não participou dessa decisão. É uma decisão que a Camex e o Ministério da Economia precisam realmente rever e retirar o queijo desta medida. Presidente, ainda nessa pauta política, eu queria comentar a respeito de uma reunião que aconteceu na semana passada com a presença da ministra Tereza Cristina, do secretário executivo da pasta, Marcos Montes, e outros mais de 60 membros da Abraleite para debater e apresentar algumas demandas, né? O que foi apresentado para o setor, o que é considerado mais urgente nesse momento que foi apresentado ao Ministério? Inclusive, muito bem lembrado, César, nessa reunião que foi na segunda-feira, às 18h30, ela se iniciou e durou por 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Nós, todos que estávamos na reunião, não sabíamos da decisão que havia sido tomada naquele momento, naquele dia, e foi publicada no Diário Oficial pelo Ministério da Economia. Então, esse assunto não foi tratado na reunião, porque era um assunto que seria novidade, e nós ficamos sabendo após a reunião à noite. Mas tratamos de assuntos muito importantes que já vinham sendo trabalhados e tratados no Ministério da Agricultura. Nesse momento de transição em que a ministra, depois de amanhã, no dia 31, ela deixa a pasta em volta para a Câmara dos Deputados para poder disputar uma vaga no Senado, né? E ela deixa a equipe bastante inteirada com todos os assuntos, inclusive o secretário executivo, como você disse, participou da reunião, porque ele possivelmente vai ser o nosso próximo ministro da Agricultura. É isso que se espera em Brasília, não só dentro do Ministério da Agricultura, para que a equipe continue a mesma, todos os secretariados, diretores. Alguma mudança que houver, espera-se que seja uma mudança pequena, porque a gente precisa dessa equipe integrada com todos aqueles pleitos que nós temos junto ao governo federal e que trabalhava de forma bastante ativa, ouvindo o setor. O que nós gostaríamos de deixar claro, César, é que essa não é a primeira decepção que o Ministério da Economia dá ao setor. A equipe do Paulo Guedes, ela vem desses 3 anos e 3 meses deixando de atender vários pedidos do setor, pedidos importantes que poderiam fazer com que a nossa competitividade melhorasse, com que nosso setor, né, a nossa cadeia produtiva do leite, não estivesse na situação que se encontra hoje. Nós estamos aí, pelo menos, o segundo semestre do ano passado e esses primeiros meses desse ano foram terríveis para o setor. E só a nossa cadeia, a cadeia de suinocultura, por exemplo, passa por muitas dificuldades. Nós todos estamos enfrentando uma alta generalizada dos insumos e isso nos traz uma dificuldade muito grande na produção e não temos um tipo de subsídio na nossa atividade, um tipo de incentivo. Uma das coisas também é tirar esses 28% de tarifa, ou chamar de alíquota de importação, e corremos o risco de países como Estados Unidos e países europeus que têm subsídios e tiveram muitos subsídios no período da pandemia. Só os países europeus foram 91 milhões de euros para os produtos lácteos de subsídio naqueles países. Já nos Estados Unidos, 35 milhões de euros de subsídios. E nós não tivemos nada disso, nem um centavo de subsídio para a nossa cadeia produtiva do leite, para ajudar não só a produção, como a industrialização, ou seja, todo o setor. E aí se tira um imposto desse, nós temos uma concorrência extremamente desleal. Países que o tesouro daqueles países estão concorrendo conosco. Nós estamos no meio de uma crise que não é local, é uma crise global, de desequilíbrio na economia dos países. Países que nem tinham inflação estão tendo inflação. A inflação dos alimentos é observada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Exemplo do Japão, que tinha deflação, ou seja, a inflação deles era o contrário, e hoje está vivendo-se também no Japão inflação generalizada, inclusive, dos alimentos. Nós temos muitos problemas que vêm por últimos dias, como o caso do petróleo, né? Depois de 2 anos de pandemia, enfrentarmos também uma guerra que está desestruturando todas as cadeias de produção, não só no Brasil, né? Esse problema dos fertilizantes, quer dizer, podemos aqui citar uma infinidade de problemas. Mas também na reunião nós colocamos a parceria de 3 anos e 3 meses da Abraleite com o Ministério da Agricultura, que tivemos trabalhos frutos, né, trabalhos importantes. Anos nós conseguimos implementar
como regulamentação do leite A2, regulamentação da criação, comercialização e exportação de vitelos, que são bezerros, principalmente bezerros machos leiteiros. Tivemos uma série de outras ações em conjunto para que superássemos todos os momentos difíceis, né? Por exemplo, os 2 anos de pandemia, onde nós tivemos riscos de problemas disruptivos e problemas graves na cadeia, e nós não tivemos porque trabalhamos em conjunto. Exemplo eu posso dar aqui, na hora que todo o comércio, todo o food service, que é o comércio de queijos e outros produtos lácteos, através de bares, restaurantes, lanchonetes e feiras, estavam fechados no início da pandemia, principalmente por decretos governamentais, de governos estaduais e prefeituras, nós tivemos uma ação em conjunto no Ministério, uma sugestão da Abraleite, que foi prontamente atendida pela equipe da ministra Tereza Cristina, onde os laticínios que têm CIF, o Serviço de Inspeção Federal, puderam, até agora, esse ano, adquirir leite de laticínios que têm o serviço de inspeção apenas estadual ou municipal e colocar esse produto, esse leite, de forma diferente no mercado, já que aquele canal de venda de queijo estava fechado e esses laticínios com CIF, com Serviço de Inspeção Federal, puderam colocar, por exemplo, em formato de leite em pó, de leite UHT, em várias regiões do Brasil, enquanto que os laticínios regionais eles só podiam vender no seu município ou no seu estado. Então, isso evitou que nós tivéssemos, por exemplo, desperdício de leite, produtores tendo que jogar leite fora, como a gente viu cenas no próprio Canadá e Estados Unidos. Então, aqui, se a gente for citar também a quantidade de problemas que resolvemos, né, de ações pontuais em parceria da Abraleite com o Ministério da Agricultura, nós teríamos realmente uma pauta longa para falarmos. E a equipe toda da ministra está de parabéns, a ministra é muito atenciosa ao setor, ela é parceira realmente, é uma pessoa que fez uma bela gestão desses 3 anos e 3 meses, e tudo que nós não conseguimos nesse governo não foi barrado no Ministério da Agricultura. Foi realmente dificuldades que tivemos e estamos tendo com o Ministério da Economia. Presidente Geraldo Borges, da Abraleite, quero agradecer muito a participação do senhor aqui hoje, por ter encontrado um espaço na agenda para poder nos atender. Nós que temos tentado há algumas semanas, né, conciliar as agendas e hoje finalmente deu certo. Quero agradecer muito a participação, parabenizar a Abraleite pelo trabalho desenvolvido, principalmente nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo e os desafios para os nossos criadores leiteiros. Muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo ao ABCZ News. Nós agradecemos, deixamos um abraço a todos que nos assistem e todos sabem que é uma entidade parceira, uma grande entidade que nós temos que admirar aqui no nosso Brasil. Um abraço a todos, boa noite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.